E aí, galera do segundo ano, vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa? É muito importante que vocês estejam com o material. Nós utilizaremos o capítulo 10, das páginas 46 a 51. Estar com o material em mãos vai concretizar uma aprendizagem efetiva e de muita qualidade. Vamos lá? Nossa aula de hoje vai abordar o gênero textual chamado infográfico. Nós já comentamos e já demos início com algumas pinceladas em sala de aula. Mas o que vem a ser um infográfico? Tenho certeza que você já encontrou um infográfico por aí, até porque a nossa aula ela é um infográfico. Vamos entender que os infográficos eles são peças informativas que combinam texto e imagem. Então, todo infográfico vai apresentar o texto verbal, aquele com linhas escritas, e o texto não verbal, aquele com imagens, com desenhos. O gênero infográfico ele é muito utilizado em mídias, sejam elas online ou elas offline. Sempre vão apresentar uma informação e tem um forte apelo visual. O forte apelo visual, por conter uma linguagem não verbal muito presente em toda a sua estrutura. Ele também é um exemplo muito claro nos mapas que nós encontramos constantemente na disciplina de geografia, por exemplo. Temos imagens e temos o texto escrito, que sinalizam as informações contidas nos mapas. O gênero infográfico, ele pode ser construído em diferentes formatos. Nós temos os formatos estáticos e os formatos animados. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O formato estático são aqueles que são parados, são usados em imagens impressas em papel. No caso, são aqueles que nós encontramos nas mídias impressas, nas revistas, nos jornais manuais impressos, nos livros, nos nossos livros didáticos escolares e em tantos outros. Já os animados são aqueles que podem ser em formatos de GIF ou de vídeos, desenvolvidos aí em diversas plataformas online, subindo vídeo, subindo músicas, subindo imagens. Vocês estão utilizando o infográfico animado. Mas vamos lá, vamos apresentar aí para vocês 5 modelos de infográficos. O primeiro infográfico que nós temos aí é o Motion Design. O Motion Design, ele é utilizado em várias animações. Ele inclui animações com fotos e trechos de vídeos. Também nós vamos ter nele um texto que pode ser seguido de narração. Vocês encontram ele mais comumente nos infográficos online, já que eles são mais móveis, eles não são estáticos nos animados. O segundo tipo de infográfico ele é chamado de linha do tempo. Por que linha do tempo? Porque ele é marcado por pontos ou quadros que representam uma data. Observem aí que o infográfico ele tinha a função de informar as datas desde 1970 a 2000. Ao lado dessas datas, vocês têm blocos que vão trazer breves textos, informando sobre a relevância do dia ou do ano, com informações sobre o que se trata essa data. O próximo infográfico ele é chamado de fluxograma. Ele é chamado de fluxograma porque ele apresenta informações distribuídas em blocos. Esses blocos que terminam em perguntas ou condições. De que forma? O leitor segue bloco a bloco e por final ou ao final ele responde o bloco anterior, resultando em uma informação ou digamos em um diagnóstico, em um resultado de todos os blocos anteriores. Vejam aí, assim segue a leitura até a conclusão da resposta do que foi tratado nos blocos anteriores. O próximo tipo, que é o quarto tipo, ele é chamado de comparação de ideias. É muito claro porque o próprio nome já trata com objetividade do que ele vai fazer. Ele vai comparar
duas ou mais ideias avaliadas ao mesmo tempo. O exemplo aí seria uma comparação de dois modelos de smartphones diferentes. Smartphone A, com suas qualidades e funções, justaposto ao smartphone B, com suas qualidades e funções também. Observe aí que esse infográfico, ele tanto pode ser estático ou ele pode ser animado, porque ele pode ser publicado em revistas, em jornais, em livros, mas ele também é comumente utilizado pelas mídias digitais como propagandas e publicidade. O último, que é o quinto tipo de infográfico, é o quiz. O quiz, ele vai levar o leitor a responder questões de múltiplas escolhas até um resultado final, ou ele demonstra a opção correta imediatamente ao serem analisadas as respostas. O gênero infográfico ele é muito legal porque nós encontramos ele constantemente no nosso dia a dia. E todos esses elementos, eles precisam estar distribuídos entre o texto escrito e o texto não escrito, que é o que nós chamamos do texto verbal e o texto não verbal, as linhas escritas e as imagens, os desenhos, harmonicamente, de forma em que esse texto ele chame a atenção do seu interlocutor e contribua de forma eficaz para a sua função comunicativa. É importante pensar como o usuário ele vai absorver as informações do infográfico como um todo. Toda distribuição de informação, ela deve ter a preocupação de como será recebida. Isso é muito importante sempre. Bom, gente, nós chegamos ao final da nossa aula. Fico muito feliz se vocês tiverem compreendido e assimilado a riqueza desse gênero infográfico. Fiquem atentos a todas as informações das nossas atividades, pois é muito importante praticar. Saudade de todos, um beijo, fiquem com Deus, continuem a se cuidar, cuidem de quem vocês amam e logo em breve nós estaremos juntos. Até mais!